conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem a seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o som e toda voz, cantem glória, cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Boa noite, irmãos, irmãs. Neste momento de adoração, nós queremos pedir aos irmãos e irmãs para abrirem as suas Bíblias no livro dos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Vamos nos colocar em pé e fazer em conjunto a leitura destes dois versículos. Leiamos. Portanto, também nós... Um momentinho. Tem gente procurando aí. Vamos, fala. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. A este maravilhoso Salvador, nós rendemos nossa honra, adoração e todo louvor. Vamos agora louvar ao Deus cantando o hino de número 3. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui.
no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor. E como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Cantamos hinos que expressam o nosso louvor, a nossa adoração, e te suplicamos, Senhor, que tu aceites este serviço que nós te prestamos, não porque ele seja um serviço perfeito, mas porque queremos, através dele, mas também através da nossa vida e do nosso testemunho, significar a nossa obediência e o nosso respeito e amor a Ti, Senhor, nosso Criador, através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós estamos nesta casa de oração, que foi consagrada para o serviço da proclamação do Teu Evangelho. Por isso, Senhor, abençoa todos os que estão aqui presentes, todos aqueles que vieram trazer o seu tributo de adoração a Ti, Senhor, e também aqueles que conosco adoram através da internet. Queremos, ó Deus, que Tu aceites o nosso culto, que Tu manifestes em nós o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor. Tudo que nós fazemos, tudo que nós podemos fazer, tudo que nós falamos, que seja feito para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu serviço, Senhor. Venha abençoar o Teu povo com toda a sorte de bênçãos espirituais, para que nós possamos crescer em conhecimento da Tua palavra, no conhecimento e na comunhão contigo, e que, através do serviço desta igreja, o Teu Evangelho seja proclamado e seja conhecido. É em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pode sentar.
Nós saudamos a todos na paz e no amor do Senhor Jesus. Especialmente queremos saber se existe entre nós alguma pessoa que nos visita pela primeira vez hoje. Gostaria que colocasse de pé para ser conhecido da igreja e também para receber uma lembrança que os nossos visitantes recebem. Queremos enfatizar alguns avisos do boletim. Na quinta-feira, 28 de novembro, estaremos reunidos para agradecer as bênçãos que temos recebido do Senhor ao longo deste ano, no Dia Mundial de Ação de Graças, quando muitas e muitas igrejas cristãs no mundo todo, também seguindo essa tradição, se reúnem para este agradecimento especial, pois Deus tem nos abençoado de muitas e muitas maneiras em nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, em todos os aspectos da nossa existência. E também é uma oportunidade de nós oferecermos uma oferta especial de agradecimento para o trabalho do Senhor. No dia 23 de novembro, próximo sábado, o Grupo Kairos estará se reunindo pela última vez neste ano. E teremos essa reunião no Salão Reverendo Oswaldo Emerick, e a preleção estará a cargo do Reverendo Juarez, com o tema Natal, Presente de Deus. Não se esqueçam também, quem tiver o desejo no seu coração, de contribuir para que nós tenhamos a condição de comprar Bíblias para as missões. Teremos também, no dia 27 de novembro, a reunião dos núcleos familiares no seu encerramento. Hoje à noite, o reverendo Juarez, neste momento que nós aqui nos encontramos, ele se encontra na segunda igreja presbiteriana independente, no bairro da Água Verde, como pregador visitante. Então, reforçando aqui, no sábado, reunião do Grupo Kairos. Mais alguma coisa? No livro do profeta Isaías, capítulo 56, versos 7 e 8. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. O profeta Isaías estava falando ao povo de Israel do passado. Aquele povo que se reunia no templo e tinha a oportunidade de fazer sacrifícios trazendo animais que eram sacrificados numa parte especial do templo. Mas esta forma de adoração a Deus já é da página virada. Nós sabemos que não é isto realmente mais o que agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é o coração compungido e contrito, e rios de azeite ou holocaustos não são o que o Senhor espera de nós.
Ele espera de cada um de nós verdadeiro espírito de adoração, adorando em espírito e em verdade, e manifestando esse desejo essa atitude de adoração numa atitude de comunhão com Deus, mas também de comunhão com o próximo. Uma comunhão cristã, verdadeira, de respeito, de harmonia, de concórdia, de tal maneira que nós manifestemos na nossa comunidade cristã, no nosso convívio com o nosso irmão ou irmã, aquilo que realmente edifica, ser alguém que nas suas relações humanas é realmente cristão. Vamos, neste instante, curvar as nossas cabeças em oração individual, rogando a Deus que Ele traga ao nosso coração o seu ensinamento para a nossa vida, para o nosso coração. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva pra onde posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só a Tua vontade pode me completar. Posso me completar, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, aos Teus pés. Posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, aos Teus pés. Irmãs, vamos nos colocar em pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença e o Teu povo aqui reunido está buscando a Tua face. Nós podemos abrir o nosso coração, Senhor, a Ti, com a franqueza que é necessária e também com a sinceridade com a qual nós devemos nos relacionar contigo. Aceita, Senhor, a nossa adoração,
aceita a nossa confissão de pecados, aceita o nosso desejo de comunhão contigo e que nesta oportunidade nós possamos crescer espiritualmente, conhecendo melhor a tua vontade e também crescendo no nosso relacionamento com o nosso próximo. Nós sabemos, ó Deus, que a verdadeira adoração que tu requeres de nós é uma adoração espiritual, verdadeira, e que se manifesta através de atos concretos, verdadeiros, de justiça, de bondade e de generosidade para com o nosso próximo. Portanto, Senhor, vem nos ensinar, nos provar, nos dirigir e, se necessário, também nos corrigir, para que nós possamos fazer a tua vontade assim como tu queres. Pois é na tua vontade que nós crescemos, é fazendo os teus propósitos que nós realizamos o melhor que podemos realizar em nossa vida. Abençoa o teu povo que aqui se encontra. Tu conheces, Senhor, cada pessoa muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos a nós, no nosso íntimo. Mas queremos que tu tomes a vida de cada um de nós e trabalhes o nosso íntimo, o nosso coração, e que transformes aquilo que não está de acordo com a tua vontade, para que nós possamos conhecer melhor o teu desejo e os teus planos para a nossa vida. Abençoa a tua igreja nos seus trabalhos, todos os seus ministérios, todos os que trabalham para a proclamação do teu evangelho, seja no púlpito, seja nas várias entidades, seja nos grupos de louvor, em tudo, ó Deus, que nós façamos este trabalho, que é o trabalho que tu requeres de nós, façamos com boa vontade, com disposição, com sinceridade de coração. Abençoa cada pessoa também nos seus propósitos, nas suas necessidades, nos seus projetos, nos seus negócios, naquilo que tu sabes que é construtivo para o nosso relacionamento contigo e com o nosso próximo. Dá-nos sempre, ó Deus, a tua graça, o teu perdão e o teu ensinamento, pois é em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos, aquele que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos cantar hinos, cânticos de louvor espiritual. Boa noite, igreja. Estou escondido atrás do pinheirinho aqui. Tá ficando frio, né? No meio do verão. Então, para aquecer essa nossa noite, vamos cumprimentar a pessoa que está no nosso lado. Desejar que a paz do Senhor Jesus esteja com essa pessoa. Vamos lá? Paz de Cristo. Eu estava ouvindo meu filho chorar aqui de longe, não sei, acho que a Carol saiu com ele. Mas eu fico pensando que meu filho tem 3 meses e eu já ouço ele chorar lá de trás da igreja para cá. E eu penso naquele versículo, naquela passagem da Escritura que diz que assim como o pai cuida de seu filho, quanto mais o nosso pai que está no céu, né? Ele cuida muito mais de nós. Essa música pede para Jesus, para Deus reinar sobre os nossos sonhos e sobre a escuridão, sobre a parte ruim da nossa vida. Lembrar de uma parte ruim da nossa vida é muito fácil, né? Lembrar de uma parte boa já começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas que você possa lembrar daquilo que te aflige e daquilo que te alegra, e pensar que Deus pode reinar sobre essas duas partes da tua vida. Vamos cantar isso agora?
tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: reina de novo em mim, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. A beleza que há em ti, tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Se te falta razões para louvar, às vezes o nosso coração é meio ingrato e a gente não consegue lembrar nenhuma razão para louvar. Então a gente pode pensar que tudo foi feito por Ele, e porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas, e para Ele é toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Então, se falta uma razão para teu coração se alegrar e você cantar para Deus essa noite, então que você possa pensar que tudo é uma razão para você louvar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória.
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Sempre, amém. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Senhor Deus, nos dá consciência de que nós nascemos para te adorar, Pai. Nos dá consciência de que nós não somos nada mais, não prestamos para mais nada, a não ser para te louvar e te adorar, Senhor. Nos dá certeza de qual é o teu propósito para a nossa vida, Senhor. Para que nós servimos, por que nós estamos aqui. Nos dá certeza do teu agir na nossa vida em cada momento, em cada local que nós estamos, Pai. Que o Senhor nos use como filhos teus, como flecha na mão do arqueiro, que o Senhor nos use para atingir mais longe, para chegar mais longe, Pai, para que o teu reino seja engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus, vamos cantar o refrão? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Dando sequência ao nosso culto, vamos abrir o nosso livro do Evangelho, de carta de Mateus, o capítulo 20, dos versículos 20 a 28. Vamos fazer a leitura todos juntos. E então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-a, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? A ela respondeu: manda que no teu reino estes meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. E então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E é nesse momento que nós vamos nos colocar servindo ao Senhor, colocando nossos dízimos e ofertas. E eu convido os nossos irmãos diáconos para fazer a coleta. E após, as crianças podem chegar à frente para a saída do culto infantil. Vamos cantar o hino 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com seu bom conselho, vigor renovar,
diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé, com coração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados, e a coroa de glória nos dá lá nos céus, a mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te render graça, louvar o teu santo nome, agradecidos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Graças te damos porque o Senhor nos trouxe até a tua casa, Pai, para que possamos te louvar, adorar e exaltar o teu santo nome, Pai. Obrigado pelos dízimos e ofertas aqui concedidos ao Senhor, Pai, trazidos ao teu altar, Pai. Graças te damos por todas as vidas aqui representadas, por todas as famílias, por todos aqueles que estão aqui e aqueles que estão retornando de suas viagens, Pai, nesse prolongado feriado, Pai. Abençoa também o culto infantil nesse momento, Pai, os infantes e o ministério infantil que vai levar a palavra a eles, Pai. Dai-nos força, Pai. Protege-nos, dai-nos uma semana abençoada, Pai, e dai-nos um coração puro e aberto para recebermos a Tua palavra agora, Pai. Abençoa o reverendo Carlos, que nos trará a palavra, e que nós possamos sair edificados depois de termos a Tua palavra, Pai. É em nome de Cristo Jesus. Amém. Fique em pé ainda, fique em pé ainda. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Você ainda não fez isso nessa noite, que bom estarmos juntos. Deus te abençoe, que alegria, final de um feriado prolongado. A gente reunido aqui para adoração. Você que nos acompanha pela internet, a nossa saudação, onde quer que você esteja. Turma ali do Vale do Aço tem assistido, né, Tamar? As programações aqui da igreja. Deus os abençoe, uma alegria muito grande. Pode se assentar agora. Mesmo assentado como você está, eu quero convidá-lo, nós vamos dar continuidade àquilo que já há um bom tempo temos feito em alguns cultos da nossa igreja, que é o estudo do Evangelho de Marcos. Nós já caminhamos bastante em Marcos, e eu queria continuar um pouquinho mais, ainda porque nós estamos nos aproximando do Natal, e os Evangelhos trazem para a gente a narração, a informação sobre a chegada de Cristo Jesus. Então, eu queria convidá-lo à leitura de Marcos 10, 17 a 31, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 31. Como eu estou com um texto diferente do de vocês, parece que apagou aqui a tela, aqui na frente. Nós estamos com um texto diferente, eu vou fazer a leitura e vocês aguardem, acompanhem na leitura silenciosa no texto de vocês. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10, versículos de 17 a 31. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim:
Jesus caminhava pela rua e um homem veio correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus perguntou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e a sua mãe. Ele disse: Mestre, faço tudo isso desde muito novo. Jesus olhou nos olhos e, cheio de amor por ele, disse: Falta algo para você. Venda tudo que você tem e dê aos pobres. Toda a sua riqueza, então, estará no céu. Depois venha e siga-me. Foi um choque. Aquela era a última coisa que ele esperava ouvir. Assim abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão daquilo que ele mais amava. Enquanto observava, Jesus disse aos seus discípulos: Vocês fazem ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Os discípulos também foram pegos de surpresa, mas Jesus continuou: Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os discípulos então ficaram chocados. Se é assim, quem tem chance de ser salvo? Perguntaram. Jesus olhou bem firme para eles e disse: Ninguém tem chance. Se pensam que conseguirão pelo esforço próprio, não terão chance. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Pedro então lhe disse: Nós deixamos tudo para te seguir, Senhor. Jesus disse: Guardem isso. Ninguém que sacrifique casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, propriedades, seja o que for, por minha causa e por causa do Evangelho, sairá perdendo. Eles terão tudo de volta, multiplicado muitas vezes em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, mas também com muitos problemas. Terão ainda o prêmio da vida eterna. Aí está de novo a grande inversão. Muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. A fé tem sido um campo prolífero para a manifestação de toda sorte, de todo tipo de engano. O descrédito da fé em muitos lugares se deve ao fato de que muitos líderes se valem da boa fé das pessoas para promoverem toda sorte de ilusão e de engano. E não são poucos os que, movidos pela ignorância, seguem por este caminho de ilusão. O pior é que muita gente o faz claramente numa perspectiva de auto-engano. E por falar em auto-engano, eu quero citar, já na abertura da nossa reflexão, um professor universitário dos mais conceituados no Brasil, um economista, Eduardo Gianetti. Em seu livro intitulado O Auto-engano, ele faz a seguinte abordagem: há duas formas de você enganar ou de você iludir. Há o engano por ocultamento, que se baseia em ardis de camuflagem, mimetismo e dissimulação, e há o engano por desinformação ativa, baseado em práticas como o blefe, o logro e a manipulação da atenção. Curiosamente, ainda no capítulo 1 desse seu livro, ele faz uma abordagem de algumas espécies de plantas que, por conta do mimetismo, da dissimulação, enganam insetos. E um desses casos que ele apresenta são das orquídeas. Algumas orquídeas, por conta da necessidade de disseminarem o seu pólen para que possam continuar a existir, a viver, elas dissimuladamente criam um perfume e uma aparência bastante similar à de algumas abelhas. E é interessante que a pesquisa diz o seguinte: para as abelhas do gênero Andrena, por exemplo, o charme e o encanto das flores das orquídeas supera os atrativos da fêmea real. Diante da opção concreta entre uma fêmea real,
e o mimetismo e a dissimulação das orquídeas, a maioria dos machos das abelhas do gênero Andrena revela que prefere copular com o sexo ilusório das orquídeas do que propriamente com as fêmeas reais. Engano, até mesmo na natureza. Auto-engano. O auto-engano, associado primariamente à boa-fé, de uma religião de má-fé, tem produzido atrocidades únicas na história. Hoje é dia 17 de novembro. Amanhã é dia 18 de novembro. Que coisa boa, né? Dia 18 de novembro. O que é que aconteceu no dia 18 de novembro? Dia 18 de novembro de 1978 é marcado na história mundial como um dia de tragédia. Há exatos 35 anos amanhã, um líder carismático se levantou na América do Norte e levou centenas de pessoas à ilusão coletiva e depois ao suicídio coletivo. Em síntese, esta é a história do auto-engano, da ilusão, de uma religião associada ao nome do pastor Jim Jones. Jim Jones sempre foi uma pessoa religiosa e amante dos estudos sociais. Foi um guerreiro contra a segregação racial e muito lutou para que negros e brancos vivessem em paz nas terras americanas. Jim nasceu no interior dos Estados Unidos, filho de um veterano da Primeira Guerra Mundial, e teve a infelicidade de viver na época da Grande Depressão, em 1929. Porém, sempre foi um menino religioso, aparentemente dócil, de fala mansa, interessados em livros políticos e sociais. Sua visão sempre foi de um mundo agregado. Jones tentou entrar para a igreja cristã, mas acabou sendo impedido pela liderança já existente. Ele resolveu então criar a sua própria igreja, a sua própria seita. E esse foi o primeiro passo que fez para se tornar o misterioso e macabro líder que levou mais de 500 pessoas ao suicídio. Templo dos Povos. Esse foi o nome que Jim Jones deu à sua igreja, e como era um bom pregador, ela acabou crescendo bastante. Além disso, ele apoiava a união das raças e era bem visto por incentivar a adoção de crianças negras por pais brancos e vice-versa. Logo, seu movimento cresceu e foi levado para a Califórnia. Nessa época surgiram as primeiras denúncias contra a sua religião. Alguns membros que saíram disseram que ele fazia todos treinarem suicídio em grupo, além de dar duras punições físicas aos seus membros. Vendo as coisas ficarem feias para o seu lado, Jim Jones resolveu pegar os seus seguidores e comprou uma gigantesca fazenda em Guiana e se mudou para lá, levando consigo mais de 900 crentes da sua igreja. Assim surgiu a comunidade de Johnstown, um lugar que entraria para a história. Mesmo longe dos Estados Unidos, as denúncias contra Jim Jones só aumentavam, que iam de sequestro de crianças de membros que abandonavam a igreja, até obrigar pessoas a viverem em sua fazenda, que ele chamava a Terra Santa, a Terra Prometida. O senador americano Leo Ryan se dispôs então a fazer uma visita na Guiana para investigar de fato as informações, aonde teria um contato com Jim Jones e os seus membros. Diante do conhecimento do que ali acontecia, o senador Leo Ryan foi assassinado. E no dia seguinte, reunida toda a membresia da igreja, 900 pessoas se mataram, seguindo sua crença, e que dizia Jim Jones, dentre elas estavam 270 crianças, algumas de colo, que foram injetadas com veneno letal. Não dá para esquecer isso. Amanhã completa 35 anos de uma religião de auto-engano. Quando a gente olha para a televisão, quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, não são poucas as perspectivas que se levantam, ainda de maneira bastante tênue, que caminham para essa direção. Eu queria meditar com vocês nessa noite sobre os perigos da religião do auto-engano. Quais são esses perigos? O texto que nós lemos nessa noite está no Evangelho de Marcos,
Nós temos estudado o Evangelho de Marcos durante diversas oportunidades, e uma das questões características do Evangelho de Marcos é que ele foi escrito para confrontar a religião dominante dos dias de Jesus, a religião que semeou a morte, inclusive a de Jesus, a religião que optava por segregação, a religião que caminhava de uma forma bastante mascarada no meio de uma sociedade que estava vivendo confortavelmente sem Deus. Curiosamente, isso já estava sendo apresentado desde o Antigo Testamento. No livro do profeta Isaías, no capítulo 1, o profeta Isaías faz uma denúncia. O povo se reunia, o povo se juntava, o povo congregava, o povo se associava para os eventos da lua nova, encontros solenes, oferecia sacrifícios diante do altar do Senhor, e Deus, diante do profeta, faz a seguinte indagação: quem vos inquiriu pisar nos meus átrios? Quem vos requereu esse tipo de oferta? Vocês continuam cheios de pecado, com imundícia no coração. O que vocês me oferecem é apenas trapos de imundícia de uma religião do auto-engano. O clímax do Evangelho de Marcos vai crescendo. Você tem 16 capítulos, sendo 8 capítulos que falam sobre vida e 8 capítulos que falam sobre morte. Os capítulos que falam sobre vida estão, na sua grande maioria, associados com a parte norte do reino de Israel, onde os gentios participavam. Ali Jesus faz curas, milagres, expulsão de demônios, anda por sobre o mar, faz coisas inomináveis. A segunda parte, a parte que trata da morte, Jesus vai para Jerusalém, a sede mundial, a sede nacional da religiosidade dos dias de Jesus. Ali ele vai desenterrar todas as realidades que estavam escondidas sobre uma religião de fachada, uma religião do auto-engano, até que por ela ele passa a ser vitimado. Diante dessa abordagem, nós temos no capítulo de número 10, um desses momentos de segmento, de afunilamento em direção à morte, ao final, a morte na cruz e a ressurreição do Senhor Jesus. Nesse capítulo, Jesus se encontra com um homem. Alguns evangelhos dizem que era um rapaz, outros não dizem que era um rapaz, mas diz que ele observava criteriosamente a lei desde a sua mocidade. O fato é que ele se encontra com esse moço, e deste encontro nós temos aqui alguns destaques interessantes sobre os perigos da religião de auto-engano. Em primeiro lugar, o texto diz para a gente os 4 perigos da religião do auto-engano. Eu queria que você parasse para refletir, anotasse, escrevesse no rodapé da sua Bíblia. Vale a pena a gente se preocupar com todas estas realidades. Em primeiro lugar, o perigo da religião do auto-engano está associado com a teatralização da teologia do elogio vazio. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Teatralização. O texto diz exatamente isso para a gente, só que com outras palavras. Verso 17: Jesus caminhava pela rua, e um homem do nada veio ao seu encontro correndo, ajoelhou-se e lhe disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Há 2 coisas interessantes nessa passagem, nesse versículo de número 17, que nos aponta exatamente isso. Religião do auto-engano tem teatro, e teatro de uma teologia associada ao elogio vazio. Primeira questão: gestos de formalidade desprovidos de conteúdo de alma. Esse moço se ajoelha diante de Jesus. Ajoelhar-se por si só não é pecado, não tem nada de mais. Aliás, um dos primeiros milagres de Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 40 a 45, vem um leproso diante de Jesus e se ajoelha aos seus pés, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Mas o ajoelhar está associado a um espírito de quebrantamento, de redenção, de rendição, algo que vem do profundo da alma e do coração. Este retrato, esta realidade, esta radiografia estava presente no primeiro de Marcos 1, 40 a 45, que se ajoelha diante de Jesus. Mas não estava presente nesse do capítulo de número 10. Aquilo era apenas uma formalidade. Como nossas religiões às vezes estão tão presas a formalidades de atos vazios. Há coisas que não dizem absolutamente nada diante de Deus,
Porque elas não vêm acompanhadas de uma realidade do coração. O texto nos diz isso em primeiro lugar. Em segundo, ainda dentro dessa primeira questão da teatralização da teologia do elogio vazio, tem ainda no verso de número 17 o elogio propriamente dito. Além do ato teatralizado, de gestos de formalidade, desprovido de conteúdo de alma, o texto diz para a gente que ele diz para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que eu acho lindo em Jesus é que ele corta toda essa hipocrisia, toda essa parafernália a serviço do capeta, que está muitas vezes implícita dentro da religião. A teologia do elogio vazio, a teatralização dessa falsidade que a gente chama às vezes de espiritualidade e que não diz absolutamente nada diante daquele que conhece corações e pensamentos. Deixa eu mostrar um negócio para você. A gente gosta de cantar cânticos espirituais. Você vê meu carro, tem muitos cânticos espirituais. Eu conheço até essa canção que eu vou apresentar agora para vocês. Já cantei algumas vezes, mas é importante a gente ter alguns cuidados quando a gente fala determinadas coisas para Deus. E louvor, cânticos espirituais, hinos, nada mais são do que elogios, adoração que são prestadas a Deus. Veja, pode soltar ali, não solta o som ainda não, solta só a tela para mim. Tem uma canção que diz assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres, das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Solta o som. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Para um pouquinho só. A gente canta esse cântico. Agora, o grupo que canta essa canção, que gravou essa canção, eles brigaram e se separaram. Metade do grupo foi para um lado, metade do grupo foi para outro. 22 processos foram movidos entre eles, entre as duas partes do grupo. Sabe por quê? Direitos autorais, dinheiro. Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha riqueza, abro mão dos meus direitos autorais, abro mão aqui na frente. E a gente canta. E esse tipo de canção para Deus, associada a uma prática que não está associada com a verdade do coração, tem um nome: teologia do elogio vazio. Jesus simplesmente virou para aquele cidadão e disse: por que é que você está me chamando de bom? Por que é que você está se ajoelhando? Cuidado com a teatralização da teologia do elogio vazio. Mas é uma segunda lição que esse texto diz para a gente. Pode passar a segunda tela. A segunda tela para a gente fala sobre um outro perigo. Se o primeiro perigo é a teatralização da teologia do elogio vazio, a segunda realidade que esse texto nos apresenta é o perigo da teologia da autossalvação. E o verso 17, o moço diz assim para Jesus: o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Eu acho fantástico o que Jesus diz para os discípulos um pouquinho mais para frente, na página seguinte, quando ele diz assim: olha, ninguém tem chance. Ninguém pode fazer absolutamente nada para ser salvo. A teologia da autossalvação incute na mente do cidadão eclesiástico que ele é bonzinho, que ele é cheiroso, que ele é perfumado, que ele é virtuoso, que ele tem bons predicados, que Deus vai sair perdendo se não levar ele para o céu. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém vale porcaria nenhuma. E para Deus, ou Deus faz a coisa acontecer, ou quem vai apodrecer somos nós, não Deus. A teologia da autossalvação está impregnada em tudo quanto é discurso religioso. Estava num congresso, num encontro de família, esse final de semana, pregando, e eu estava assistindo um programa de televisão, num horário de descanso, um programa religioso, e as chamadas contínuas daquele programa dizia assim: congresso, eu sou uma potência. E de repente passou uma parte do discurso
que me fez lembrar exatamente essa passagem. Nós não somos absolutamente nada. Nós não podemos absolutamente coisa alguma. Se Deus não tiver misericórdia de nós, nós não seremos salvos. E o que eu acho interessante na versão da Bíblia, a Mensagem, é que ela traz algumas expressões de assombro. Enquanto observava, Jesus disse, então os discípulos ficaram tomados de surpresa. Depois, os discípulos ficaram chocados com as coisas que Jesus falou, porque a mente deles estava completamente impregnada dessa teologia da autossalvação, da boa e autossalvação, do que aquilo que você faz pode te ajudar em alguma coisa. Nossa justiça, segundo a palavra, é chamada de trapos de imundícia. Não sei o que você sabe sobre trapos de imundícia, mas o absorvente da mulher hoje era considerado naqueles dias os trapos de imundícia. Eram os panos que cuidavam da mulher nos dias das suas menstruações. Isso que é a nossa ação diante do altar de Deus. Mas a gente pode seguir um pouquinho para frente. Dentro dessa teologia da autossalvação, outro dia, um programa de televisão estava apresentando uma campanha de oração no monte. E cerca de alguns centenas de pastores estavam ali reunidos para levar no monte aquelas orações, aqueles pedidos. Certamente o pedido tem um preço, ninguém vai levar lá em cima sem que haja aí um depósito financeiro, né? As campanhas dos montes, dos esforços de líderes, de jejuns espetaculares, como se Deus se impressionasse com isso. Se Deus tiver que se impressionar com algo, vai ser com o tamanho da ignorância das pessoas que negligenciam o sacrifício de Cristo para fitar seus pensamentos no sacrifício, no esforço de alguns religiosos do auto-engano. Absolutamente nada disso é necessário. Jesus já pagou o preço e na cruz ele bradou: está pago, tetelestai. Terceira lição, terceira tela para a gente. Terceiro perigo da religião do auto-engano é a teologia desprovida de ação. Versos 21 e 22, Jesus diz então assim para aquele jovem, Jesus olhou nos olhos e cheio de amor por ele, disse: falta algo, venda tudo que você tem e dê aos pobres, toda a sua riqueza, então estará no céu, depois venha e siga-me. Jesus não é contra rico, Jesus é contra aquele que ama o dinheiro. Jesus não é contra rico apenas, que ama o dinheiro. Jesus é contra aquele que ama qualquer outra coisa mais do que a si. Filho, ministério, carro, família. O que é que vem em primeiro lugar na sua vida? Abraão foi prometido por Deus que teria um filho. E Abraão teve um filho na sua velhice, já na idade de 100 anos, com 100 e alguns anos, 115, 116, Deus diz assim para Abraão: vai lá e entrega o seu filho para mim no altar, no monte. E Abraão vai e leva, e abre mão, e de fato mostra com a sua fé aquilo que também vivia. A prática e a fé estavam associados. Tanto que Tiago diz isso: mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Vai, vende, faz alguma coisa concreta, mostra de maneira explícita a fé internalizada que você tem no seu coração. Vende, abre mão do amor primeiro com outras coisas e venha me amar em primeiro lugar. Então venha me seguir. E o que aconteceu? Toda aquela boa teologia que aquele moço havia arrotado até então, tudo isso tem praticado desde a minha juventude, nada valeu. Ele se retira triste, e o texto diz assim, que ele ficou chocado. Foi um choque, verso 22. Aquela era a última coisa que ele esperava ouvir. Às vezes Deus nos surpreende, porque às vezes Deus pede aquilo que a gente menos esperava. O que é que talvez você tenha amado tanto mais do que o Senhor? Teologia divorciada da ação. Quarta tela, para a gente seguir para frente. O quarto perigo da teologia do auto-engano é a teologia transcendente
a alienação da fé imanente em prol de uma teologia transcendente. O que é isso? Vamos traduzir isso em uma linguagem corriqueira. A alienação de uma fé imanente, daquilo que a gente vive no dia a dia, em prol de uma teologia transcendente. Qual que era a conversa desse moço? Vida eterna. Aonde estava focado o olhar desse moço? Na eternidade, na distante eternidade dos seus dias. A vida na presença de Deus após a morte. E Jesus pega aquilo que estava de maneira alienada na transcendência e traz para a realidade da imanência, do dia a dia. Então, se você quer lá na frente viver a glória de Deus, você tem que ter práticas no presente. Sem o presente não tem o transcendente. Sem o imanente não tem o transcendente. Às vezes nós nos alijamos, nos alienamos em meio de umas teologias transcendentes e fechamos os nossos olhos para toda essa realidade presente que está ao nosso redor, clamando por gestos concretos de amor e de fé. Mas eu não quero parar por aqui. O texto continua dizendo para a gente outras coisas, porque o texto não terminou apenas na saída daquele moço. Aquele moço saiu triste da presença de Jesus. Esse texto tem um outro lado, pode virar a tela para a gente. As bênçãos de uma fé sem engano. Se de um lado você tem os perigos de uma fé do auto-engano, de uma religião do auto-engano, o texto nos demonstra de um lado positivo quais são as bênçãos de uma fé sem engano. Em primeiro lugar, a percepção da verdade de Deus, as impossibilidades humanas e a salvação de Deus. O texto diz claramente para a gente o versículo que Jesus fala para ele: vem e segue-me. Ele então deixa Jesus porque era apegado em grande amor às suas riquezas. E aí Jesus conversa com os seus discípulos. Os discípulos ficaram chocados. Se é assim, quem é que tem chance de ser salvo? Perguntaram eles. Jesus os olhou bem firme e disse: ninguém tem chance. Eu acho fantástica essa versão, porque ela não mascara, ela não camufla, ela não esconde a verdade. Ele disse: ninguém tem chance. Se depender das nossas ações, ninguém tem chance. Se depender de conseguir a salvação pelo esforço próprio, a única maneira de sermos salvos é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazê-lo. As bênçãos de uma fé sem engano traz para a gente a real percepção das impossibilidades humanas e da salvação de Deus. Deus é o único e absoluto Salvador, e o caminho que Ele talhou, não existe atalho. Jesus estava para ser entregue nas mãos dos homens pecadores, orando, os discípulos dormindo, Ele então é entregue. Mas antes de ser entregue, Ele ora ao Pai e diz assim: se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Todavia não faça como eu quero, faça a tua vontade. Ele ora uma, ele ora duas, ele ora 3 vezes. O que é que Jesus estava orando? Se há a possibilidade do ser humano ser salvo sem a cruz do Calvário, que isso se dê. Caso contrário, faça a sua vontade. Não foi possível o homem ser salvo se não houvesse a cruz do Calvário. Jesus teve que morrer. Ele se levanta e diz para os discípulos: erguei-vos, eis que o traidor se aproxima. As impossibilidades humanas e a salvação de Deus. A segunda tela que a gente tem nesse texto, sobre as bênçãos de uma fé sem engano, é a vida motivada pela centralidade de Cristo. Verso 21 diz assim: vem e segue-me. Verso de número 29, Jesus diz aos seus discípulos: ninguém que tenha deixado casa, campos, famílias, mães, pais, irmãos e irmãs, por amor de mim e por amor do Evangelho. O que é que Jesus está dizendo nessa contextualidade sobre salvação, sobre não viver uma religião do auto-engano? Uma vida motivada pela centralidade de Cristo.
se os nossos motivos principais não forem a glória de Jesus, não for a pessoa de Jesus, o nosso motivo vai ser tão enganoso quanto daquele cidadão que se ajoelhou aos pés de Jesus, dizendo que fazia toda aquela obra de caridade e guardava a lei, porque isso não vale absolutamente nada. Centralidade do que nós cantamos, dos ensaios que realizamos, de uma reunião que participamos. Ninguém que tenha deixado por amor de mim e por amor do Evangelho. A terceira tela que nós temos nessa noite, sobre a bênção de uma fé sem engano, fala agora a respeito de uma outra realidade. A coletividade como fator protagonista perante a individualidade. É interessante que no contexto evangélico que nós vivemos, nós temos grandes protagonistas, personalismos danados. Às vezes a placa com a foto do líder é maior do que o nome da própria denominação. Às vezes as campanhas em torno do personagem é maior do que em torno do conteúdo, afinal de contas nem conteúdo às vezes se tem, mas fica com aquele destaque do personalismo, da individualidade. Preste atenção, Jesus trabalha a temática no verso 21 da coletividade como fator protagonista perante a individualidade. Verso 21, aquele moço diz assim: o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu vou fazer? Verso de número 17. Que devo fazer eu para herdar a vida eterna? Quem deixa o que de maneira pessoal amealhou, o dignifica, recebe no coletivo muitas vezes mais. Casas, famílias, riquezas, pais, mães. Deixaram às vezes até a primazia, versículo de número 31. O texto diz: terão ainda o prêmio da vida eterna. Aí está de novo a grande inversão. Muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Curiosamente, está faltando às vezes a gente pregar um pouquinho mais sobre a terceira epístola de João, onde muita gente vive a síndrome de Diótrefes, que é aquele sujeito que queria primazia na vida da igreja. E Jesus diz: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Aquele que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Que farei eu? Você não pode fazer nada. Abre mão das suas coisas e viva na coletividade, entre irmãos, amigos, crentes. Viva o fator da coletividade que é descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 a 4, quando fala da realidade da comunidade cristã, que ninguém considerava absolutamente sua, nenhuma das coisas que possuía, antes socorriam uns aos outros nas suas necessidades, movidos pelo verdadeiro amor. Por fim, eu quero terminar falando sobre a quarta tela, a dependência do suprimento essencial de Deus. Qual é a bênção de uma vida sem engano? A dependência plena do suprimento divinal de Deus. Quem é louco de abrir mão das coisas que amealhou? De repente, levou uma vida inteira para juntar um pouco de recurso, e Jesus diz assim: abre mão disso daí, porque você tanto é apaixonado com esse negócio, e vem atrás de mim. O que é que Jesus está dizendo é o seguinte: saia do lugar do seu conforto. Às vezes nós estamos confortáveis num determinado lugar. Às vezes a caverna de Adulão, onde Davi se escondeu da perseguição de Saul, era um lugar de conforto. E para lá Deus manda o profeta Gade para dizer para ele: saia do lugar do seu conforto. Porque nós vamos tendo segurança nas coisas que nós vamos construindo ao redor de nós, até mesmo dentro da esfera religiosa, teológica e institucional. Deus diz assim: não é aí que eu te quero. O lugar da sua segurança não é numa caverna de Adulão, e nem é deitado em berço esplêndido de dinheiro forrado, mas é do meu lado. Às vezes a gente vai ficando como patos gordos, e Deus resolve de repente tirar a gente do lugar por conta da saúde da gente. Tem a história daquele fazendeiro canadense que gostava de pato. Ele era apaixonado com aves,
e acima de tudo com patos. E os patos voavam no verão ou no início do verão para as regiões do Canadá, pousavam na sua fazenda, e depois no início do inverno eles iam embora, migravam, porque o frio era muito rigoroso, muito intenso, e os patos morreriam, e ele ficava muito triste quando todo ano os patos tinham que ir embora, e aí compartilhando com o vizinho a respeito das suas tristezas, quando os patos iam embora, o vizinho disse, mas eles vão embora porque aqui eles vão morrer de frio e não tem comida. Se você fizer um abrigo para eles e der comida, eles não vão embora, eles vão ficar aqui. E aquele fazendeiro apaixonado por patos, então, fez um abrigo bem jeitoso e começou a dar comida para os patos. E aí veio o inverno, uma parte dos patos foi-se embora e a outra parte ficou. E ele alimentou os patos, e ele os teve ali durante todo aquele período de inverno, todo aquele período adverso. Quando o ano virou, e aí então começou uma nova hora, vieram os patos de longe, naquele período de migração, e os patos que haviam ficado estavam gordos, doentes, não voavam mais, diferente dos que tinham migrado. E ele percebeu que ele tinha construído um lugar de conforto para eles, e esse lugar de conforto os estava matando. Dependência do suprimento essencial de Deus. É Deus quem dá, é Deus quem tira, é Deus quem faz, é Deus quem cuida. O texto diz para a gente exatamente isso. Aqueles que largaram tudo por conta de mim, o texto diz, receberão muitas vezes mais. De onde receberão? De Deus, do Evangelho, da igreja, daqueles que estão servindo ao Senhor. Tudo que o homem necessita, Deus mesmo provê. Família, casa, sustento, saúde. O reverendo Ronaldo Lidório afirma que o pior de todos os enganos é o auto-engano. Gente confortavelmente iludida consigo mesmo, com seu conhecimento, com sua habilidade, gente arrogante diante do eterno. Alguns sentem-se a quarta pessoa da Trindade, de tão bons que são. Estão às vezes confortáveis nas igrejas, professando uma fé que nada muda, porque nada tem de cristã, cujos lábios confessam elogios vazios, celebram esforços pessoais na melhoria de suas próprias vidas, e não geram para o reino fruto algum. Gente cuja centralidade da existência está condicionada a si mesmo. Não abdicam absolutamente de nada, quanto mais da individualidade pela coletividade. Caia fora, meu irmão. Seguir o caminho da religião do auto-engano é viver a mesma tristeza e ilusão que aquele moço viveu. Quando não, é viver a tragédia que nós amanhã estaremos celebrando, 35 anos. A morte de 900 pessoas que seguiram atrás de uma ilusão. Quero convidá-lo a ter um momento de oração silenciosa. As bênçãos de uma fé sem engano estão associadas às impossibilidades humanas, mas à confissão da salvação de Deus. As bênçãos de uma fé sem engano são motivadas pela centralidade de Cristo em tudo que se faz. São motivadas pela coletividade como fator protagonista perante a síndrome da individualidade do tempo presente. Estão associadas à dependência do suprimento essencial de Deus na jornada individual. Senhor, nós estamos reunidos nessa hora, estudando o Teu Evangelho. Nem sempre o Teu Evangelho é tão doce quanto nós gostaríamos que fosse. Como diz a Tua palavra no livro do Apocalipse, às vezes nos lábios ela é doce, mas ela é amarga no estômago. Porque ela traz para a gente a verdade da história. Ela não nos permite caminhar, ó Deus, com as maquiagens de uma religião do auto-engano. Ó Deus, nós nessa noite estamos estudando o Teu Evangelho, porque assim como no nosso mundo, há tão pouco tempo de nós, cerca de 900 pessoas partiram para o automutilação, para o suicídio, movidas por um cabresto do auto-engano, de uma religião que explorava a boa fé das pessoas.
São milhares que nesses dias, cegamente, caminham atrás de uma fé cristã que de Cristo absolutamente não tem nada. Dá-nos misericórdia, mas acima de tudo coragem, para não nos conformarmos com toda essa realidade. Nós te pedimos também a misericórdia para podermos olhar para as nossas vidas e não, ó Deus, nos assentarmos confortavelmente, Senhor, na dependência de nós mesmos, diante dos desafios de fé que o Senhor traz para cada um de nós. A tua presença, o centro da tua vontade, é o melhor lugar, o lugar mais seguro que o homem pode estar. É assim que cremos, é assim que te pedimos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos nos colocar em pé? Vamos louvar o Senhor, nossos hinários, entoando o hino que está projetado, Deus vos guarde, hino de despedida. Ao final do nosso culto, não vá embora, não vá embora. Aqui ao nosso lado esquerdo tem um salão de confraternização. Celebre a coletividade, dê mais um tempinho para o seu irmão, participe com ele, dê um abraço, conheça mais, ore por ele. É um tempo muito gostoso de nós participarmos como família da fé. Não vá embora, participe conosco, louvemos ao Senhor. Reverendo Wesley nos impetrará a bênção. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo estejam conosco sempre e sempre permaneçam. Amém. Amém.
tuas bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Pelo que farás em nós. Que a paz e o amor do Senhor estejam convosco, hoje e para sempre. Amém.